E aí, pessoal, firmeza? Olha só, nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, tudo começa logo depois que a Peri está ali um pouco pensativa e o Suarte olha para ela e fica ali sem saber até como conversar com ela. Então ela, em silêncio total, ele apenas pergunta para ela se ela na noite anterior ela conseguiu dormir. Ela, muito fria ali, quase que congelada, diz a ele que não, que a noite anterior ela não conseguiu dormir muito. Depois ela questiona ele perguntando se ele acha que eles vão ficar tranquilos, se ele acha mesmo que eles vão deixar eles ali em paz. O Suarte responde para ela que o Razin falou com o Munir e que no dia seguinte eles vão se encontrar. Ela fica calada e ele continua dizendo que assim com esse encontro eles vão conseguir entender quais serão as intenções dele. Ela continua ali em silêncio, ele olha para ela, depois olha para o prato, vê que tá vazio, aí pede ela que, por favor, que ela pare de ficar pensando nisso e que tome o café dela. Ela depois pergunta a ele se ele já tem alguma notícia do Sarp. Ele pede a ela que é melhor ela esquecer o Sarp, porque ela mesma viu ali como que é, ele decidiu e preferiu passar a noite em outro lugar. Nesse momento, depois que o telefone toca, a empregada chega, chama por ele e diz que quem está na linha ali é a dona Sirim. A Peri fica ali meio pensativa, olhando seriamente para ele, e ele olha meio encabulado para ela, mas mesmo assim ele atende o telefone e pergunta a Sirim o que foi, o que é que ela quer. A Sirim vai logo ligada no 220 ali, revoltada com ele, dizendo que está muito difícil se encontrar com ele e que inclusive todas as vezes que liga para ele, ele não atende nunca. Ele fica pensativo e ela diz que só por causa disso ela decidiu então ligar na casa dele. Ele fica sem saber o que responder para Sirim, mas depois diz que é porque ele estava fora da cidade e ela diz a ele que não quer nem saber as desculpas dele, o que ele quer falar, mas que na realidade tudo o que ela precisa imediatamente saber é porque o genro dele está morando na casa dela. Por sua vez, ele fica em silêncio porque não sabe nem o que responder ali na frente da Peri e ele fica ali em silêncio total e a Sirim esperando uma resposta. Eu quero aproveitar esse momento de silêncio deles aí e quero fazer uma pergunta a vocês. Na sua opinião, você prefere que o Sarp termine com quem? Com a Barra ou com a Peri? Deixa aí a tua resposta nos comentários e também diz pra mim qual porcentagem você daria pra Força de Mulher de uma nota de 0 a 10. Comenta aí que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Logo depois que o Suarte ficou sem resposta, a cena muda do nada e vai lá para o Sarp, que logo depois de ter trocado de roupa, ele vai saindo. Então a Sirim sai nesse exato momento, vê ele, chama ele de cunhado e pergunta se ele vai sair. Ele para, fica ouvindo ela, não responde nada, então ela começa a ficar ali aquele sorrir, olha para aquela roupa e pergunta se ele está então usando uma roupa que é do pai dela, mas que não serve mais para ele. Ele fica em silêncio, ela começa a sorrir e diz a ele que isso é uma ótima ideia. Ela vai se aproximando lentamente e começa a dar umas catucadas no Sarp e uma delas ele pergunta se então ele vai sair para ver a Peri. Ele olha para ela revoltado e ela diz que se ele for sair, se encontrar com ela, avise a ela que ela, a Sirim, mandou um beijo para ela. Ele olha revoltado, doido para pegar no cangote dela ali, mas ele sabe que pelo menos no início ele não pode fazer isso e ele vai começando a se organizar e ela pergunta igual a dona Florinda se ele não quer antes de sair tomar uma xícara de café. Ele continua em silêncio, pega o seu casaco, deixa a Sirim falando sozinha ali e vai embora e ela por sua vez respira até fundo, também revoltada. A Seiya, por sua vez, logo depois de ter recebido um telefonema, ela começa a ficar revoltada ali, esfregando o chão, dizendo que estão querendo usar o filho dela para tirar dinheiro dela e continua ali revoltada, esfregando o chão ao mesmo tempo que a Artice chega, chama pelo nome dela e lhe dá bom dia. A Seiya dá bom dia e pergunta a ela onde que está a Barra e a Artice responde a ela que ela vem mais tarde porque ela tinha que sair para comprar umas roupas para as crianças. A Seiya diz que está muito feliz porque vai conseguir ver eles e depois pergunta onde que eles estavam, o que foi que aconteceu e como que eles foram para casa dela, hein? A Artice fica sem saber como explicar para ela e diz que a Barra daqui a pouco ela chega, então ela explica tudo para ela. Depois as duas ficam um pouco em silêncio e a Artice questiona ela se está tudo bem e o porquê que ela estava então gritando. A Seiya então começa a dizer para ela que é porque a irmã dela é uma ridícula, porque ela acabou de ligar para ela dizendo que o Ard está precisando de grana. A Artice fica calada e a Seiya continua dizendo que ela sabe muito bem que a mãe dela não fala com ela, mas que ela
elas ficam usando ali o filho dela para lhe pedir dinheiro. Seja revoltada então decreta dizendo que dessa vez eles não vão enganar ela não. A Artice diz que talvez fosse melhor ela procurar o pai dele, e ela olha seriamente para a Artice, que continua dizendo para Seida que se ela fosse atrás dele e achasse ele, talvez ele conseguisse ajudar ela com o menino. A Seida, um pouco revoltada, ela diz que ele não tem pai e que elas dois ali não precisam de mais ninguém. A Artice, por sua vez, ela sai e a Seida fica ali olhando também, revoltada depois que ela lhe propôs isso. Já a Barra vem chegando com as crianças ali e ela diz que quando ela chegar na cozinha, a Seida vai ficar muito feliz com elas, e a Nissan diz que tudo bem, e a Barra continua falando que ao chegar lá não é para elas ficar gritando não. Aí diz que façam silêncio que eles acabaram de chegar. Só que é perdido, porque assim que eles entram no restaurante, já entram dando grito de todo tamanho, chamando pela Seida, e a Barra atrás pedindo, dizendo que já tinha dito a eles que não era para gritar. A Seida, por sua vez, quando ela escuta também, ela fica logo alegre e abraça eles dois, dizendo que estava com muita saudade deles e estava ansiosa para ver todos eles. O Duruk diz a ela que perguntou por ela todos os dias, e a Nissan diz que ela fez a mesma coisa, procurou saber dela todos os dias. O Duruk diz que não, que só foi ele quem fez isso. Já a Seida, ela não quer nem saber e diz que está muito feliz que eles dois se lembraram dessa tia louca dele todos os dias, e começa a dar cheiro nos dois. Depois a Seida olha para Barra e a Barra olha para a Seida, as duas se cumprimentam, se abraça, e a Seida diz que está muito feliz em ver ela. Seida continua dizendo que ela está muito feliz, é muita alegria, e que ela, a Barra, não tem nem ideia o quanto que ela lhe fez falta. A Barra diz que também que sentiu muita falta dela, e a Seida diz que precisa de um abraço de todos eles e chama para que eles dêem um abraço coletivo. Nesse momento o Henry chega ali e diz a Barra que ela seja bem-vinda, e ela agradece. Ele depois cumprimenta as crianças e diz que eles não se conheciam, se identifica para elas, e ela diz que se chama Nissan, e depois o Duruk fala que ele se chama Duruk. Ele deseja que eles sejam muito bem-vindos, depois olha para Barra e pergunta e aí o que foi que ela decidiu, se ela voltou para trabalhar ali. A Barra diz que sim, mas se ele aceitar, né, e se ele aceitar, ela já pode começar no dia seguinte. Ele diz que ela nem precisa perguntar, e ela diz que muito bem, agradece e que é muita gentileza dele. Ele diz que nem se preocupe, porque assim também a dona Artice vai ficar mais tranquila, né? A Artice olha para ele e diz que sim, que isso é verdade. A Artice depois pergunta como que está a mãe dele, e ele diz que está tudo bem, está tudo certo. A Artice diz que está tudo bem e que por fim eles não foram para Ialova, né? E ele diz que não, mas que eles vão no dia seguinte. A Seida fica logo incomodada com essa conversa, e ele logo pergunta depois, dizendo que inclusive ele vai passar no bairro, e pergunta a Seida se ela precisa que ele leve alguma coisa para a mãe dela. A Seida diz que não precisa mandar nada para ela, e que inclusive elas estão brigadas, e porque ela mandaria alguma coisa para ela. Ele diz que então tá bom, e se for para ela ficar brava, não se preocupe, porque ele não vai se encontrar com ela. A Seida responde ele que não, jamais ela ia ficar brava, e ele diz então tá bom, se despede de todos e vai embora. Em seguida a Barra pede a chave da casa dela para que ela possa pegar algumas coisas, e a Seida pergunta: gente, você não vai ficar na minha casa? E a Artice diz que ela não vai, porque vai ficar na casa dela, da Artice. Seida bota uma cara de triste, e a Artice diz a ela que não se preocupe, que isso é apenas por um tempo, porque eles querem muito ficar com eles. Já com a Edil, logo depois de ela ter armado um plano ali para desmascarar a Seida, foi aí que ela levou o Emre lá, e ao chegar na porta ela ficou batendo e ninguém sai, e ele disse a ela que ela parasse de bater porque ali não tem ninguém, e ela diz que sim, que tem, e que ele vai ver que daqui a pouco alguém vai sair. Só que ela bate novamente na porta, então aparece uma senhorinha e diz para eles que eles parem de bater porque não tem ninguém ali. A Edil então grita para ela e pergunta se por acaso ela pelo menos sabe para onde é que eles foram. Ela responde que eles foram pro hospital, mas que até agora eles não voltaram. O Emre então pergunta se alguém ficou doente. Ela responde que foi o menino que ficou doente, e eles tiveram que levar imediatamente para o hospital. Só que é aí que a Edil ela arma um plano e tira onda de doido e pergunta quem foi pro hospital. Foi o filho da irmã da Seida? Então ela responde a eles que não, que na realidade foi o próprio filho da Seida. A Edil olha disfarçadamente para ele porque o plano dela está se concretizando, e ele olha meio desconfiado e pergunta: como assim? A Seida tem um filho? E ela responde a ele que sim, que a Seida tem um filho. A Edil continua ali tirando onda de doido, olha disfarçadamente para ele e fica perguntando: como assim? A Seida tem um filho pequeno? Eu não sabia disso. Ele responde que também não sabia disso, e ela fica até querendo ali, abrir um sorriso. Ela continua dizendo que não consegue acreditar nisso e que ela está em choque. Só que na realidade ela começa dentro dela ali comemorar tudo isso ao saber que o Emre agora descobriu toda a verdade.
O negócio é que a Idil, ela bota pra descer e agora quando eles estão indo embora, ela percebe que ele está meio desconfortável, então ela confronta ele e diz a ele que é bom ele mudar logo essa cara dele, porque senão todo mundo vai saber que ele é que é o pai. É isso aí, pessoal. Não se esquece que todos os dias, assim que terminar Força de Mulher, temos vídeos novos de tudo que vai acontecer nos próximos capítulos de Força de Mulher. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Não se esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste e o seu gostei. Quero conhecer cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.